para toda a população. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado, Isaura, pelas informações aqui no Sensação News. Terça-feira, 18 de maio de 2021. Sensação News. E o Sensação News desta terça-feira tem o prazer de receber nos estúdios aqui da rádio a promotora de justiça de Rio Pomba, doutora Shermila. Boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, Elias, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui, agradeço o convite e sempre o Ministério Público à disposição. É um prazer novamente e sempre os microfones, né, e as portas da emissora também abertas. E hoje a gente vai falar sobre o dia 18, né? A gente vai falar um pouco aí sobre o enfrentamento, né? Sobre as medidas que a gente pode tomar, a comunidade, enfim, sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. Hoje, né, uma data especial, a gente sabe que foi um caso que ocorreu e que agora, né, todo dia 18 é lembrado e a gente tem que buscar, né, combater, mobilizar toda a comunidade, todas as esferas para com certeza combater. Só pode falar um pouquinho, assim, pelo menos por alto, sobre os números a respeito, como é que são perturbadores, não são, a respeito do abuso de crianças e adolescentes? O Maio Laranja, ele é, desde do ano 2000, destinado ao combate do abuso e à exploração da criança e do adolescente, né? O 18 de maio em homenagem a Araci, que foi uma criança que foi sequestrada, violentada, drogada e depois assassinada por 3 adultos, homens, que depois de muitos anos foram a julgamento, salvo engano, em 91, e acabaram ficando impunes. E depois passou-se a lei federal homenageando esse dia e também chamando a atenção para esse problema, que é um problema muito intrínseco à sociedade brasileira, mas que, por questões de tabu, não é muito discutido. E a cor laranja justamente para evocar essa questão lúdica, essa questão da inocência da criança, dos desenhos infantis, e que nos lembra que nós temos que preservar essas crianças. Certo, e sempre ocorre esses abusos, só acredito que é geralmente nas casas da família ou em outros locais? Elias, primeiro eu gostaria de falar que é muito mais comum do que a maioria das pessoas de bem pensa. Por quê? Quem não tem contato com essa realidade acredita que é uma coisa muito difícil de acontecer, onde já se viu um pai abusar de uma filha ou de um filho e acha que é uma coisa rara, e não é. Eu tenho 10 anos de Ministério Público e uma das maiores choques que eu tive na minha carreira quando eu entrei foi como essas questões são muito comuns, são praticamente uma rotina da promotoria, nós cuidamos disso, isso é prioridade todos os dias. E quase toda semana nós recebemos um caso assim. Isso é emocionalmente muito desgastante e também é uma decepção muito grande com a sociedade que a gente tem, né? Porque fica tudo tão embaixo dos panos, as pessoas têm tanto medo de falar. Sim. E a criança acaba tendo esse sofrimento perpetuado por muito tempo. E sim, é muito. E normalmente 90% dos casos ocorrem no ambiente familiar. É o pai que abusa sexualmente das filhas, é o tio, é o padrinho, é o vizinho que frequenta muito. São sempre aquelas pessoas que estão assim, acima de qualquer suspeita. E normalmente são elas que praticam os abusos. Quando a gente fala de abuso, a gente não está falando apenas da relação sexual, mas sim de a pessoa passar a mão na criança, nas partes íntimas, tentar beijar, pedir para que toque a parte íntima do adulto. Então, tudo isso configura estupro de vulnerável, né? Que é o nome do crime. É o estupro do vulnerável e o abuso sexual à criança. Já a exploração sexual, ela é um pouco diferente. A exploração sexual está prevista no ECA, ela também é crime. Consiste em você armazenar fotos, vídeos, qualquer material que envolva pornografia com crianças. E o mais grave ainda, que é quando você alicia uma criança para que faça favores sexuais, trabalhos sexuais em troca de dinheiro. Toda essa gama configura exploração sexual e abuso sexual. E o importante é que a sociedade esteja mais atenta, especialmente as mães. O que a gente percebe é que sempre a criança tenta se refugiar à mãe. Primeiro, porque eu acho que eu nunca vi um caso em que o abusador era do sexo feminino. Provavelmente existe, mas assim,
Na ampla maioria dos casos, o abusador ele é do sexo masculino. Então, isso gera na criança uma certa resistência em procurar outra pessoa, outro homem, para relatar o que aconteceu. Ela sempre vai procurar a mãe, ela vai procurar uma tia, uma madrinha, alguém que esteja muito próximo e gere confiança. E a gente precisa fazer um trabalho, a sociedade precisa fazer um trabalho para que essas pessoas tenham essa receptividade, consigam entender a criança, entender que a criança não está mentindo. Por quê? Por medo do escândalo, porque, meu Deus, isso é uma bomba da minha família, eu não quero acreditar que isso aconteça. Muitas mães fecham os olhos e aí começa um problema ficar cada vez mais. E as crianças dão um sinal, né? Elas dão sinal, elas normalmente ficam retraídas, elas se fecham, elas começam a ficar tristes, excessivamente tímidas, começam a se fechar no mundo. E a mãe tem que estar atenta a esse sinal da criança. Isso não é normal, é porque está acontecendo alguma coisa que precisa ser averiguado. E muitas vezes é difícil porque geralmente talvez até mesmo o provedor da casa. Aí a mãe às vezes não sei, né? Finge que às vezes não acredita ou não vê e vai acontecendo e a criança que está sendo violentada acaba que não consegue, né? Comentar isso com ninguém. Mas é importante que essas crianças aprendam, que a mãe também tenha esse olhar mais atento, não é verdade? Sem dúvida, isso acontece muito, é chocante quando a gente descobre que a mãe se recusa a acreditar, ou que a mãe sabendo, né, não é nem questão de acreditar, sabendo, ela se cala e permite que o filho ou a filha sofra o abuso por questões sociais, porque não quer um escândalo ou porque o pai é o provedor. Todos esses meios, a justiça brasileira, o ordenamento jurídico conseguem garantir uma segurança à mãe e à criança para que ela possa denunciar. Né? A gente tem a figura dos alimentos compulsórios, a assistência social, tem diversos programas que podem ajudar as mães, elas não precisam ter esse medo. E é muito importante, por isso, a presença da rede de apoio. Quando a gente fala rede de apoio, é assistência social, CAPS, assistência psicológica e psiquiátrica em muitos casos, assistência à saúde, que elas atuem junto, toda essa rede de apoio, para que a mãe tenha segurança de denunciar o agressor, para que a criança possa se recuperar do trauma sofrido, não estrague toda a vida da criança, ela já vai carregar isso. Então a gente tem que amenizar e tratar de forma mais adequada possível. Essa rede ela tem que estar articulada, né? E participa dessa rede também o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é o curador da criança. Nós somos responsáveis pelo ECA, assim como a sociedade como um todo. Nós somos responsáveis por garantir o bem-estar da criança. Então, o Ministério Público também é um canal de denúncia. Se você sabe de alguma coisa que está acontecendo, vá à promotoria. Não precisa se manifestar, pode ser anônimo, mas vá à promotoria. Ou Disque 100, se você não quiser ir. Vai cair direto no gabinete. Vá ao conselho tutelar, mas o importante é que as pessoas falem, né? Elas denunciem, não deixe a criança sofrer calada essa violência sem tamanho. Se a denúncia chegar por algum outro meio, a não ser com a mãe, diretamente com a mãe, e ela sendo omissa, ela sofre algumas penalidades também? Sim, a mãe ela responde pela omissão, ela responde pelo abandono da criança, porque ela tem a posição de garantir o bem-estar. Então, assim, ela responde pelos crimes correlatos junto com o agressor. E quais as prevenções que a senhora acredita que devem ser tomadas para que o combate seja feito com mais afinco? A senhora já comentou a respeito aí das redes estarem funcionando, né? Em sintonia. É muito importante o trabalho da rede. Por quê? Porque esses abusos, 90% ou mais, ocorrem no ambiente familiar, que é um ambiente reservado por natureza, né? Nós não estamos dentro da casa do outro. Quem faz esse acompanhamento familiar, normalmente, é o Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social e também a Secretaria de Saúde. Então, eles têm essa característica de entrar na residência, de fazer um estudo social, de ver o que está acontecendo. Então, por isso é importante a rede estar atenta para que numa visita, num estudo social, ela consiga pelo menos perceber algum detalhe que esteja acontecendo e dali a gente puxar um fio do que está do ambiente de violência. E além disso, a figura da comunidade, da sociedade é muito importante. Porque é importante que a sociedade entenda que filho, criança, não é responsabilidade só do pai. Pelo ECA, pelo ordenamento jurídico e também por questões morais e éticas, o bem-estar da criança, ela é dever de toda a comunidade, ela é dever de toda a sociedade. Então todo mundo precisa estar atento e não permitir que uma criança sofra. Se você sabe que o seu vizinho, que o seu parente
que o seu primo distante, que alguém que você conhece, só está num ambiente em que há um abuso sexual de uma criança, denuncie. E é possível fazer essa denúncia anonimamente? Sim, a ampla maioria, inclusive, é anônima. Então, assim, Disque 100, vá à promotoria, vá ao Conselho Tutelar. O pessoal do Conselho Tutelar é muito ciente, eles são muito conscienciosos. A Marildo, Tânia, todos eles. Então, assim, procure os órgãos, não deixe que essa criança continue sofrendo esse abuso. É um dever de todos nós combater essa violência. E a senhora falou sobre várias questões que configuram a violência sexual. Sim. Não ali exatamente só o ato, né? Mas existem muitas outras. É uma gama infinita, né? A violência, o abuso sexual vai desde fotografar a criança nua, já com esse intuito de sexual, esse intuito libidinoso, lógico que é diferente, né, gente? Você, por exemplo, a criança, você precisa mandar uma foto pro médico porque a sua filha tá com alguma questão na região genital. É completamente diferente de você tirar uma foto para você armazenar da criança pelada para fins sexuais. Então, desde você tirar e armazenar fotos até praticar o ato sexual, que é a outra ponta, existe uma série de questões, tanto assediar sexualmente, introduzir questões sexuais a uma criança de forma inadequada, tudo isso que tem esse fim libidinoso é abuso sexual. E a senhora acredita que na pandemia aumentou ou não? Isso já acontecia e às vezes, né, muitas vezes não é denunciado. Elias, eu acredito que já sempre existiu em um número muito alto e não era denunciado, e não é denunciado. A pandemia, ao contrário da violência doméstica que a gente soube que intensificou, na pandemia a gente não viu um aumento, não houve, pelo menos aqui na comarca, a gente não viu um incremento de casos, não. Mas sempre foram casos recorrentes, sistemáticos, sempre aparece um caso, padrasto principalmente, tios, isso aí, gente, é rotina, infelizmente. Às vezes a gente acha que está muito longe, só nas cidades grandes. Na nossa cidade pequena acontece, né? E a gente só falou de comarcas. A comarca são cidades de Tabuleiro, né? Silverânia e Rio Pomba? Isso. Ok. Na comarca toda nós temos um número elevado. Zona rural acontece muito. Na zona rural também. Zona rural, a gente é um número Talvez a gente nem pensa muito na zona rural, né? Pensa na zona rural, e na zona rural acontece muito. Então é importante também que a escola tenha um papel fundamental nisso. Por isso eu também defendo muito o retorno às aulas de forma responsável, porque a escola é um grande observador. As professoras fazem um trabalho brilhante porque elas conseguem captar isso na criança, elas conseguem reportar. A escola é um ambiente muito propício para que sejam diagnosticadas essas violências. E as consequências na vida dessa criança que sofre, né, dessa adolescente, muitas vezes é o número maior de meninas, mas também existe, né, a violência com meninos. Mas quais são as consequências na vida dessas vítimas? São consequências que a criança leva para a vida adulta e muitas vezes criam traumas irreparáveis. Por isso é importante que, sendo diagnosticado, sendo descoberta essa violência, seja feito um encaminhamento ao atendimento psicológico, muitas vezes psiquiátrico também, para que ela possa, de alguma forma, se recuperar, né, ainda dentro do possível, e ter uma vida normal, uma vida adulta normal. E também, quanto à violência de meninos, é importante salientar que ela acontece no âmbito familiar, mas ela também acontece muito no âmbito das amizades, né? Fora de casa, a gente vê uma violência com crianças do sexo masculino maior no ambiente da rua do que no ambiente de casa. É uma paradoxo. Na prática, a gente vê que a criança do sexo feminino ela é muito abusada dentro de casa e a criança do sexo masculino mais na rua, com os ditos coleguinhas mais velhos, os amiguinhos, entre aspas, mais velhos. Então, assim, e até adultos que tentam aliciar essas crianças do sexo masculino para fazer sexo e fazer outros atos libidinosos na rua. E é possível traçar o perfil dessas pessoas que são abusadoras ou não é possível? É difícil a gente perceber isso? É difícil, mas assim, existem sinais também, né? Não é normal algumas situações que são óbvias, tipo a criança que se tranca em quarto com adultos do sexo masculino.
masculino e feminino, e a gente vê que ali tem alguma coisa. Quando a criança começa a ter muito medo do adulto, ela começa a ter resistência em se encontrar com aquele adulto. São questões que a gente tem que observar, mas não, infelizmente eles não têm cara. A gente não consegue ver e falar assim, olha, ele é abusador, ele tem interesse em pedofilia. A gente não tem que ver. Então, por isso que cabe aos pais e à sociedade uma atenção redobrada. Tem que ter um olhar. Eu falo isso, não sempre, confie, né? Não confie seu filho a ninguém. Não confie, porque vem de onde a gente menos espera. Para você que está sintonizando agora em Sensação FM 105,5, estamos aqui num bate-papo com a promotora de justiça da comarca de Rio Pomba, doutora Shermila, falando um pouquinho aqui sobre o dia 18 de maio, sobre a questão do abuso, a sexualidade de crianças e adolescentes. Onde a pessoa pode fazer essas denúncias, além do conselho tutelar, da promotoria, uma pessoa que consiga perceber isso, tem o Disque 100 ou tem outros canais que facilitam também, além desses? Esses 3 canais são os principais: Ministério Público, Conselho Tutelar e o Disque 100. Mas também você pode se recorrer à Polícia Militar, que é sempre uma parceira, à Polícia Civil, que também faz um ótimo trabalho, e também a Secretaria de Assistência Social, que hoje tem a Marileia, que é uma pessoa excelente, uma profissional excelente nessa área, muito conscienciosa. Então eles também dão um suporte no CRAS para que haja o encaminhamento correto desse fato, dessa denúncia. Queria que a senhora pudesse falar também um pouquinho mais sobre o dia 18 e também sobre as punições para esses, autores que fazem esse tipo de abuso. O abuso, ele está configurado no artigo 217A do Código Penal, que é o abuso de incapaz, estupro de vulnerável, chama o crime. Ele tem uma pena de 8 a 15 anos, as penas são bastante elevadas. Existe também crimes no ECA, diversos crimes no ECA, que tem também penas elevadas, que falam sobre armazenar, sobre transmitir dados. Por exemplo, se você recebe no seu celular uma foto de uma criança nua e você começa a replicar aquilo, isso é crime pelo ECA. Existe uma pena elevada de 8 anos de reclusão. Então, é importante que as pessoas tenham também isso em vista. Existe o crime mais grave, que é o estupro de vulnerável, artigo 217A do Código Penal, pena máxima 15 anos, mas existe uma série de crimes do ECA sobre essa disseminação de pornografia infantil, que também são crimes graves, que têm graves reprimendas e não podem ser esquecidos. O ECA, para quem está ouvindo a programação... É o Estatuto da Criança e do Adolescente, desculpa. Não, que isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente é o nosso diploma legal, é um diploma legal que merece ser estudado. Muita gente fala assim, o ECA estraga adolescente, porque só olha para aquele lado infracional, né? Sim. Mas existe toda uma proteção civil garantida pelo ECA, que é belíssima, e assim, de muita sensibilidade do legislador, mas também é muito difícil de pôr em prática, porque ela coloca a sociedade também como responsável pela guarda coletiva da criança. Isso é muito bonito, isso é muito profundo, e isso precisa ser colocado em prática de alguma forma. A sociedade entender que ela é responsável de forma coletiva, de forma difusa, para o bem-estar das suas crianças, né? E não existe isso de não se mete a colher. Em criança, todo mundo mete a colher. Em criança, o bem-estar da criança, o bem-estar físico e mental dela é problema de todos nós. É preciso que todo mundo se mobilize, a comunidade, os órgãos, que todos se mobilizem e entendem que a criança tem que ter o seu bem-estar, a sua primazia de sua integridade física e mental assegurada por todos. A senhora falando agora, eu já vi tantos vídeos na internet de professoras, de profissionais da psicologia, que fazem diversos videozinhos, para ensinar a criança a como se defender, Então, assim, existe formas de passar isso para a criança, para que ela consiga, demonstrar e mostrar que realmente está acontecendo algo de errado. Sim, existem vários tutoriais, as escolas fazem tutoriais excelentes e que podem ensinar para a mãe, para a tia, para quem cuida da criança de forma mais próxima, como ela se defender. Olha, se alguém mexeu com você, você conta, e de forma lúdica, de forma mais leve, para que ela entenda sem entrar numa conotação que ela também não tem maturidade ainda para entender. Então isso é muito fácil, tem muito na internet, no YouTube, na sua escola. Procure a sua escola da sua criança, busque esse material,
tente aprender e passar para o seu filho para que ele também possa se defender. Só acredita que tem pais que têm resistência a esse tipo de material? Tem, infelizmente tem, Elias. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser conversada com o pai, porque isso, você passar um material que ensina a sua filha a se defender, você não está fazendo uma introdução precoce à vida sexual. Introdução precoce à vida sexual inadequada, ela sofreu um abuso, né? Sim, que vai sem trazer dúvida. traumas horríveis. E esses materiais são feitos, como eu disse, de uma forma muito lúdica, sem essa conotação que ela entenda que é sexual. Ela só aprende a preservar o corpo dela. E isso é uma questão de preservação de corpo, de consciência corporal, que tem que vir desde a mais tenra idade, principalmente num país como o Brasil, em que a gente tem índices alarmantes de abuso infantil. Se nós não tivéssemos, se nossa sociedade tivesse superado isso, a gente poderia até dar razão a esses pais, mas a gente tem que enfrentar a realidade e saber que a gente tem um país em que os números são muito alarmantes. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, tá, pelas informações. Nosso tempo é curto, tô vendo aqui que já passou um pouco, mas assim, foi um conteúdo muito importante para os ouvintes, para cidades que acompanham a Sensação, né? A Zona da Mata, através do nosso site, através também das nossas plataformas digitais. Espero, né, poder contar com a presença da senhora aqui mais uma vez, o mais breve, trazendo sempre assuntos, né, relevantes aqui para os riopombenses e também para todos que acompanham a emissora. Fica à vontade também para fazer as considerações finais e mais uma vez quero falar que as portas estão sempre abertas. Elias, eu agradeço imensamente, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês discutindo esse assunto. É um assunto que precisa ser trazido à tona, precisa ser discutido com clareza, sem preconceitos, de forma clara, de forma educativa, de forma elucidativa. Então eu estou sempre à disposição, quando vocês quiserem, um prazer conversar, porque é uma forma da gente se aproximar da sociedade, da gente conseguir estabelecer um diálogo com a sociedade que a gente não consegue estar trancada no gabinete, e essa não é a intenção do Ministério Público. Eu falo, o Ministério Público é o grande ouvidor da sociedade, então nós precisamos de alguma forma se aproximar, e nada como a rádio para isso. Então, se você também quiser abrir uma enquete com seus ouvintes, se o pessoal quiser conversar algum assunto com o Ministério Público, fique à vontade, eu estou à disposição e é sempre um prazer estar com vocês. Gostei da parte da enquete. E aproveitando, me parece que vai ter uma live, né? Hoje à noite, a senhora vai estar participando, né? Vai ter mais informações, outras pessoas também participando da live e sobre o mesmo tema que a gente está tratando aqui. Isso. A live acontece às 19 horas? 19 horas, está sendo organizada pela Secretaria de Assistência Social, município. De Rio Pomba. Eu acho que vai ser um conteúdo muito interessante, eu convido todos a assistirem. Tá certo, mais uma vez obrigado pela presença e a gente vai ficando aqui com o Sensação News. Boa tarde, doutora. Boa tarde, gente. Para você que ouviu o Sensação News, tivemos aqui um bate-papo com a promotora de justiça da comarca de Rio Pomba, doutora Shermila. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência. A gente volta amanhã, ao meio-dia, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus, eu vou indo com ele e até amanhã. Boa tarde, Rio Pomba. Boa tarde, região. Termina aqui, Sensação News. Você sempre bem informado. Você ouviu Sensação News. Oferecimento Reserva Boa Vista, o melhor loteamento de Rio Pomba te espera. Agende uma visita pelo 999990230. Sensação.